Nós estamos fazendo uma exposição sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Estamos talvez na parte mais importante da carta. Como eu já expliquei aqui, desde que iniciamos esta série, a igreja de Colossos, que foi uma igreja que Paulo não conheceu, porque não foi ele que fundou, ele nem conhecia os membros daquela igreja. A igreja foi fundada por Epáfras, numa visita que Epáfras fez a Paulo, quando Paulo era prisioneiro, provavelmente em Roma, onde a maior parte das pistas indicam que ele estava. Epáfras falou da igreja, das coisas boas que estavam acontecendo, e Paulo, na primeira parte da carta que nós já vimos, agradece a Deus porque a igreja de Colossos era uma igreja que era corpo em Cristo e pelo que eles estavam fazendo. Mas havia uma parte do relatório de Epáfras que preocupou tremendamente Paulo, sobre uma heresia que havia surgido entre os colossenses e que era uma conjugação sincrética de pelo menos três coisas. De legalismo judaico, aquela turma começou a guardar sábado, mesmo sendo gentios, começaram a circuncidar, mesmo sendo gentios, a guardar as festas judaicas. Houve uma espécie de retorno ao judaísmo, que os gentios necessariamente não precisavam impor a si mesmos, mas estava acontecendo isso lá. Junto com isso, houve o que nós hoje chamamos de um pré-gnosticismo, que era uma heresia vinda do dualismo platônico, que falava que o importante era a alma, que o corpo não tinha importância nenhuma, e que, portanto, o que a gente fazia com o corpo não tinha tanto problema, e que havia emanações, éons, ocupando os espaços de mediação entre os homens no mundo terreno e os seres celestiais. Havia adoração de anjos e ainda uma misturada de religiões de mistério, religiões orientais de mistério. Botaram tudo dentro do liquidificador, embora liquidificador ainda não houvesse naquele tempo, e bateram tudo junto e estavam ensinando isso lá para a igreja de Colossos. Por que Colossenses é importante hoje? Porque a gente vive hoje o mesmo momento de sincretismo na igreja evangélica. Há uma misturada na igreja evangélica que junta um monte de coisa. Junta macumba, junta feitiçaria, junta religiões esotéricas, junta legalismo judaico. Eu sei de igrejas aí que estão fazendo a entrada da Arca do Concerto, tocam chofar, comemoram festa de Purim. Ouvi falar de uma que estava até se preparando, criando ovelhas para sacrificar ovelhas. Olha isso. Tinha que denunciar isso para a proteção dos animais. Prender os animais que estão ensinando isso e libertar os animais que estão sendo sacrificados. Tinha que fazer alguma coisa nesse sentido. A gente está vivendo isso. E aí o apóstolo Paulo começa, ele quer chegar lá, mas de uma maneira muito cuidadosa. Primeiro ele mostra o que é a loucura que eles estavam fazendo. E começa a descrever, e por isso eu disse que era a parte mais importante da carta, começa a descrever quem era Jesus e o que Jesus tinha feito. Como se Paulo dissesse assim: vocês ficaram loucos? Vocês ensandeceram? Vocês se esqueceram do que Jesus é e do que Jesus fez? E então, a partir do versículo 13 do capítulo 1 até o versículo 20, nós temos o que é chamado aí de um hino cristológico, mas que na verdade é a primeira grande sistematização teológica a respeito de Jesus, feito por esse homem genial que foi o apóstolo Paulo. E aí a gente já falou da primeira parte aqui dessa exposição de quem é Cristo. E eu disse para vocês que devíamos tirar as sandálias dos nossos pés, porque a gente está pisando agora em terra santa. Essa parte do texto é o santo dos santos da carta aos Colossenses.
É a parte mais sagrada, porque está falando do que Jesus é. E aí Paulo parte desse raciocínio, ele diz, se eu conseguir fazer essa turma entender quem é Jesus e o que Jesus fez, a minha esperança é que essas bobajadas se dissolvam consequentemente. E eu tenho a mesma esperança nessa igreja e em outras. Que quanto mais a gente conhecer quem é Jesus, e quanto mais a gente souber o que Ele fez, toda a bobajada que ensinam a respeito disso tudo que está sendo falado por aí, vá se dissolvendo de maneira decorrente. Que quanto mais a gente compreender o que Jesus fez, mais resistente a gente fica a essas enganações todas. É por isso que eu estou indo devagar e dedicando uma mensagem para cada parte dessa descrição que o apóstolo Paulo está fazendo. E eu gostaria muito que vocês acompanhassem o que nós estamos fazendo aqui. Porque nós somos o que a gente sabe de Cristo. Nós somos o que sabemos de Cristo. Se sabemos pouco de Cristo, nós somos pouco cristãos. Se sabemos muito de Cristo, nós somos muito cristãos. Se sabemos pouco de Cristo, a gente serve pouco a Ele. Se sabemos muito de Cristo, a gente serve muito a Ele. Se sabemos pouco de Cristo, pouca comunhão a gente tem com Ele. Se sabemos muito de Cristo, muita comunhão a gente tem, e assim por diante. Então, a nossa postura de fé depende daquilo que sabemos e entendemos a respeito de Jesus. Então nós vamos a mais uma parte do que o apóstolo Paulo está descrevendo. Abra, por favor, a sua Bíblia, então, no capítulo 1 de Colossenses. Nós vimos nos versículos 15 a 17, essa primeira parte, depois de Paulo ter dito que Jesus é o primogênito de toda a criação, anterior a toda a criação, nele foram criadas todas as coisas, ele está acima de tudo, ele dá sentido a tudo. Depois de Paulo ter apresentado que Jesus está na primazia de todas as coisas, superior a todas as coisas, maior do que todas as coisas. Depois de mostrar isso, agora nos versos 18 e 19, que são os dois versículos com os quais eu quero trabalhar agora, ele diz assim: além de tudo isso, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Bom, se eu pudesse resumir aqui o que Paulo vai dizer nesses dois versículos, eu diria o seguinte: depois de ter apresentado Jesus como a primazia de todas as coisas, superior a tudo, aquele que é a referência central de tudo, aquele que ocupa todos os espaços, aquele que é o centro de todas as coisas, aquele ao redor do qual devem girar todas as coisas convergindo para ele que era maior que Moisés, maior que os anjos, maior que todos os profetas, maior que todos os evangelistas, ele que ocupa um lugar único no universo que ninguém mais pode ocupar. Depois de ter apresentado Jesus dessa forma, como se dissessem: por favor, não se deixem enganar por nada menor do que isso, não se deixem levar por nada menor do que isso, porque vocês têm diante de vocês aquele que é o Senhor de tudo e está acima de tudo. E se vocês podem ter comunhão diretamente com Ele e tê-lo como referência principal da sua vida e segui-lo de perto, por que é que vocês se deixam levar por coisas que são muito menores do que Ele? Aí então, o apóstolo Paulo diz: agora, vamos ver o que Ele é naquilo que somos hoje. E como a nossa vida não se reduz só ao que somos hoje, vamos ver o que Ele é naquilo que seremos. É aqui que se resume agora essa palavra de Paulo nesses dois versículos. O que Jesus é
para o que somos hoje, e o que Jesus é para o que seremos. Com essas duas ideias ele vai trabalhar. E o que somos hoje? O apóstolo Paulo então começa dizendo no versículo 18, o que somos hoje? Nós somos a igreja. O que somos? Somos a igreja. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Ele começou falando da redenção, ele nos redimiu. Depois ele disse, transportou vocês das trevas para a luz, fez isso. E agora nós somos do corpo de Cristo. Nós pertencemos a Ele. E no corpo de Cristo Ele é o quê? Cabeça. Aquele que é antes de toda a criação, sem o qual nada se fez, que está acima de todas as coisas. Se Ele está acima de todas as coisas, Ele é a cabeça da igreja também. Nós somos igreja e Ele é a nossa cabeça. Nós somos o corpo de Cristo, mas Ele é a nossa cabeça. Vejam como se Paulo estivesse dizendo aos Colossenses exatamente isso. Cuidado! A cabeça da igreja é Cristo. Não são os anjos, não são as emanações, não são as leis, não são as tradições, não é o legalismo, não são as pessoas. Não são os mestres que estão ensinando vocês essas coisas. A cabeça da igreja é Cristo. Em Romanos, Paulo já havia apresentado a igreja como corpo de Cristo, dizendo assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. E quem é que está no comando de tudo, diz Paulo? Jesus como cabeça. E quando Paulo apresenta Jesus como a cabeça de Cristo, o que é que ele quer dizer? Pense na cabeça do corpo. É a mesma alegoria, a mesma comparação. Paulo está fazendo essa comparação. Por que é que a cabeça é importante para o corpo? Primeiro, porque a cabeça comanda o corpo. Tudo que acontece no corpo vem daqui. Tudo só acontece porque vem daqui. Da mesma forma, Jesus comanda a igreja e todas as demais funções permanecem centralizadas nele. Segundo, a cabeça dá unidade ao corpo. O corpo tem muitos membros, diversas funções, mas tudo isso está preso à cabeça. A mão serve para uma coisa, o braço para outra, a perna para outra, língua para outra, ouvido para outra, mas está tudo ligado à cabeça. Então, o corpo é uma unidade não por causa dos membros. O corpo é uma unidade por causa da cabeça. É a cabeça que dá unidade ao corpo. Enquanto uma igreja está em torno da cabeça, enquanto uma igreja está submissa à cabeça, ela não se divide, ela não se parte. Sabe que tem uma anedota antiga, que talvez vocês não achem nem graça. Eu achava uma graça grande. Quando eu era garoto, meu avô me contava, o vovô me contou isso algumas vezes, todas as vezes eu achei a cena engraçada, eu imaginava a cena, sobre dois bêbados, andando, um na linha de trem e o outro fora assim, e conversando. Aí vem apitando o trem lá atrás, o trem passa e pega o que está na linha de trem, voa a coisa para tudo que é lado, voa a cabeça para um lado, braço para outro, perna para outro, e o bêbado que estava do lado de fora, olha aquilo. Aí quando o trem vai embora, aí o bêbado chega, vê perna aqui, pé ali do amigo dele, braço ali, vai olhando, aí finalmente chega perto da cabeça e diz assim: ô Zé, faz o seguinte, junta-se logo e vamos continuar andando que a gente está atrasado, por favor. Ah, não sou só o que ri não.
Aí eu achava engraçada essa cena. Só um bêbado podendo imaginar mesmo que o corpo todo dilacerado pudesse simplesmente ordenar: junte-se tudo e vamos embora, por favor. Não consegue. Se a cabeça não estiver ligando o corpo, não consegue. Igrejas, quando não circulam em torno da cabeça, se dividem. As igrejas que se dividem, as igrejas que se partidarizam, é quando os membros começam a olhar para si mesmos e deixam de olhar para a cabeça. Então a função da cabeça é manter a igreja unida. E Jesus é essa cabeça. Olha, isso é extremamente significativo para os dias de hoje, quando alguns líderes das igrejas que vemos querem ocupar o lugar da cabeça. São os donos da igreja, eles não são os pastores, eles são os donos. Já perceberam isso? São os donos. Eles querem ser a cabeça. Agora preste atenção numa coisa. Quando o apóstolo João também está falando de falsos mestres, daqueles que negavam que Jesus veio encarnado, quando João diz assim: quem não confessa que Jesus veio em carne, não pertence a nós. Num determinado momento o apóstolo João diz assim: eles são anticristos. É a palavra que ele usa. Esses falsos mestres, eles são anticristos. Agora, a partícula anti do grego não quer dizer só contra, não. A partícula anti quer dizer em lugar de. Então o anticristo necessariamente não é alguém contra Cristo, mas é alguém que usa o nome de Cristo para ocupar o lugar de Cristo. Estão entendendo a diferença? Então quando João diz, eles são todos anticristos, João está dizendo, eles estão querendo ocupar o lugar de Cristo, eles querem ser adorados, eles querem ser reverenciados, eles querem ser a autoridade máxima na vida desses crentes. Essa palhaçada que tem aí sobre cobertura espiritual do pastor, palhaçada pura, grossa, grotesca, em que se você não estiver sobre a cobertura espiritual de um pastor, você está amaldiçoado. E aí cada coisa que você resolve fazer na sua vida, você tem que pedir autorização para o pastor. Se não tiver lá a autorização do pastor, para você, por exemplo, escolher com quem você vai trabalhar, você sai dali com a impressão que está amaldiçoado. Isso é cobertura espiritual, não existe isso. Preste bem atenção. Pastor não dá cobertura espiritual para ninguém. Quem dá cobertura espiritual para a gente é o Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo de Deus. É isso assim que acontece. É diferente. Essa semana mesmo, CDCs me ligou para me colocar a par de uma atividade que ele ia fazer. Ele disse: pastor, eu me sinto mais à vontade se eu souber que o senhor está sabendo, que eu estou planejando. É diferente. Mas uma pessoa achar que ela só vai ser abençoada se estiver atrelada a um pastor, eu não tenho que estar atrelado a um pastor, eu tenho que estar atrelado a Jesus Cristo, que está acima de todas as coisas. Então vamos pesar bem essas diferenças. Essa gente está aceitando tudo o que Jesus rejeitou do diabo. Tudo. As 3 coisas que o diabo ofereceu para Jesus e ele rejeitou, essa gente está aceitando. Primeira coisa, transformar pedras em pães. Faz um milagre aí para atender às necessidades imediatas. Aquilo que tem a ver mais com o que eu vejo, com o que eu toco, com o que eu provo. Jesus diz: não,
Porque há coisas que são mais importantes do que as coisas imediatas. Há pão mais importante do que esse pão que perece. Mas essa gente aceitou. O diabo diz: transformem pedras em pães e vendam o imediato para as pessoas. Digam para elas que elas precisam estar com quem dá o imediato para elas. Aceitaram. Quer ver outra coisa que aceitaram? Quando o diabo diz a Jesus Cristo: salta daqui, que os anjos vêm te segurar, porque está escrito lá, usar a palavra para um interesse pessoal. Jesus rejeitou isso. Não, porque a palavra diz também que eu não devo tentar a Deus, eu não posso interpretar a palavra separada do contexto. Essa gente está fazendo tudo isso. Pega um versículo e ensina coisa que não tem nada a ver com o Evangelho. Aceitaram o que o diabo quis e que Jesus rejeitou. Jesus rejeitou, essa gente aceitou. Quer saber outra coisa que Jesus rejeitou? Quando o diabo disse para ele: eu vou te dar esses reinos todos aqui do mundo, se você me adorar. Jesus disse: não, só Deus merece a minha adoração. Essa gente aceitou. Eles não têm mais projeto para o reino, eles têm projeto para eles. Não é o reino de Deus, é o reino deles. É o reino deles. E eles não adoram apenas a Deus, eles adoram a Mamon. Eles adoram a Mamon, e Jesus já tinha dito isso: ou vocês adoram a Deus, ou vocês adoram o dinheiro, não tem como adorar as duas coisas juntas. Eles optaram por adorar a Mamon. Tudo que o diabo ofereceu e Jesus rejeitou, esses líderes aceitaram. E é disso que João está falando. Eles são anticristos. Não necessariamente estão contra Cristo, mas estão querendo ocupar o lugar de Cristo na vida das pessoas. A honra não é a Cristo, a honra é a eles. Era o que os falsos mestres estavam fazendo também em Colossos. Então, quem é Jesus para o que somos hoje? Ele é a cabeça. Ele é a cabeça. Nós circulamos em torno dele. Eu, vocês, servimos a esse Cristo. Eu tenho uma função diferente de vocês, vocês têm outra função no corpo de Cristo. Temos funções diferentes, mas a cabeça da igreja é Cristo. É em torno dele que circulamos. Bom, então isso Jesus é para o que somos hoje. Mas nós não ficaremos sempre aqui. Essa aqui não é a nossa única vida. E para nossa alegria, Paulo nos informa agora o que Jesus é para o que seremos. Jesus é isso para o que somos, mas como a nossa vida não se resume aqui, Paulo diz: preparem-se agora porque vem o melhor. Preparem-se agora porque o melhor é o seguinte: ele também é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Paulo está dizendo, ele não é só a grande referência para o que somos hoje aqui na vida terrena, mas ele também é a grande referência para o que seremos, porque Jesus não é só soberano na criação terrena, como ele falou no início, ele é o primogênito de toda a criação. Não, ele não é só soberano na criação terrena, ele é soberano também na nova criação, na nova Jerusalém, nos novos céus e na nova terra, onde eu e você estaremos com ele. Ele é soberano naquilo que fará de nós. E quando Paulo está falando sobre ele ser o primogênito de todos os mortos, aquele que ressuscitou primeiro, que ressuscitou de verdade, por isso ele é o primeiro a ressuscitar, daquele modo ele é o primeiro. No Antigo Testamento Elias ressuscitou gente, Eliseu ressuscitou gente, Jesus ressuscitou gente, os apóstolos ressuscitaram gente, teve muita gente ressuscitando, mas voltaram a morrer. Na verdade, eles foram revivificados só.
Mas não tinham um corpo transformado, nada disso. Eles foram revivificados e voltaram a morrer. Quando Paulo diz que Jesus é o primogênito dentre os mortos, ele está falando agora, ele foi o primeiro a ter o tipo de ressurreição que nós vamos ter com ele. Isto é, nós ressuscitaremos e não mais voltaremos a morrer. Viveremos para sempre. Paulo fala isso na carta aos Coríntios também, quando ele diz, de fato, ressuscitou Jesus dentre os mortos, sendo ele as primícias, aquela primeira colheita, os primeiros frutos, ele foi as primícias dos que dormem. Ele inaugurou um tipo de ressurreição que só aqueles que estão em Jesus vão conhecer. Cristo morreu uma vez para nunca mais morrer. E a todos que estão nele, o Senhor Jesus afirma, dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo e vocês também viverão. Então ele está acima, o grande Senhor absoluto do que somos, mas está garantindo, quando estamos nele, aquilo que seremos. Isso por quê? Diz Paulo, porque ele tem a supremacia em tudo, diz o versículo 18. E o verso 19 diz, nele está toda a plenitude de Deus. Está tudo habitando nele. Essa palavra plenitude, ela significa aquilo que ocupa todos os espaços. Tudo que ocupa todos os espaços, tudo que responde a tudo, tudo que é explicação para tudo, tudo o que completa tudo, tudo o que totaliza tudo, tudo o que planifica tudo, está nele. Ele é aquele que completa todas as coisas, por isso ele tem a primazia. Não foi só aqui que Paulo falou nisso, não. Quando ele está escrevendo aos Filipenses, ele fala dessa supremacia de Jesus, quando ele diz que Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, diz Pedro, Deus o fez Senhor e Cristo. E ainda, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. E lá no Apocalipse que a gente lê, tu, Senhor, Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque tu és o primeiro e o último. E ele diz, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Ele está acima de todas as coisas, inclusive daquilo que seremos ainda. Que lições práticas que a gente pode tirar aqui desses dois versículos? Depois de apresentar Jesus como aquele que está sobre todas as coisas que somos e todas as coisas que seremos, o que a gente pode tirar de lição prática para o dia a dia da nossa vida? Primeiro, de que maneira prática a igreja demonstra que Cristo é a cabeça? De que forma prática o corpo de Cristo demonstra que Jesus é a cabeça? A melhor forma prática de demonstrarmos isso é nós olharmos sempre para Jesus como referência. Jesus tem que ser sempre a nossa referência principal. Ele é a cabeça do corpo. Vale o exemplo dele. Vale o que ele falou. Eu estou relendo toda a obra de Martinho Lutero, junto com Agostinho de Hipona, que foi onde Lutero muito se baseou para falar sobre a graça de Deus, por exemplo. E uma coisa recorrente nas explicações que Martinho Lutero dava, todas as vezes que ele era perseguido pelo que ele estava pregando, ele dizia, eu mudo de opinião. Eu não tenho problema nenhum de mudar de opinião, eu mudo de opinião, mas por favor, eu peço a vocês, me mostrem na Escritura onde é que eu estou errando. Me mostrem na Escritura onde eu estou errado.
Se vocês me provarem pela Escritura, eu abandono tudo que eu estou dizendo. Eu estou pedindo para vocês, pelo amor de Deus, me mostrem onde eu estou errado. E ninguém mostrava. Jesus era a referência para Lutero. A palavra de Cristo era a referência para ele. Ele dizia: não tenho sonhos, seres angelicais não aparecem para mim, não tenho visões, para mim basta a palavra de Cristo que está escrita aqui diante de mim. Era essa a sua referência. Ele levava a sério o fato de Jesus ser a cabeça da igreja, nem um bispo, nem um arcebispo, nem um patriarca, nem um papa, nem um pastor. A cabeça da igreja é Jesus. Segundo, vamos nos confortar, lembrando que Jesus ressuscitou dos mortos. Ele é o primogênito dentre os mortos. A nossa esperança, irmãos meus, não se reduz às coisas desta vida. Confortemo-nos com isso, porque o que esta vida tem a nos oferecer é isso que nós já estamos experimentando. O que esta vida tem a oferecer é isso que nós estamos experimentando. Se nossa vida estiver só reduzida a isso, olha que desespero. Se a sua vida estiver reduzida a esse processo, as doenças, as tragédias, as coisas absurdas, as surpresas que a vida nos dá, a falta de controle total que temos sobre as coisas. Você bem hoje, amanhã está praticamente condenado à morte. A família feliz hoje, de repente uma grande tragédia. A vida é só isso? Se a vida for só isso, diz o apóstolo Paulo, nós somos as mais miseráveis das criaturas. A vida não é só isso, não se reduz a isso. O Senhor Jesus nos garantiu, nós temos a promessa da vida eterna. O que foi contaminado pela queda, o que foi estragado pela queda, será recriado pelo Senhor e haverá novos céus, nova terra, teremos um novo corpo e estaremos eternamente vivendo de fato o que é uma vida de verdade. Por isso, não se deixem abater pelas coisas que acontecem nessa vida, porque nessa vida estragada pela queda, dela nós só podemos esperar o que nós já temos passado. Por isso que Dwight Moody costumava dizer, um dia, em breve, vocês vão ouvir dizer que eu morri. Por favor, não acreditem nisso. Quando essa notícia chegar, eu estarei mais vivo do que nunca ao lado do meu Salvador. Junto de Paulo, que também dizia no seu hino a respeito da ressurreição, quando Paulo dizia, quando porém o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá o que está escrito na palavra, a morte foi destruída pela vitória. E aí Paulo pergunta, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? E ele mesmo responde, o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não reduza suas esperanças a esta vida. O Senhor é tudo para nós nessa vida. E preparou tudo nele para nós, para toda a eternidade. Uma terceira coisa, o fato de Jesus ter a supremacia entre todas as coisas, deve levar-nos a reconhecê-lo como Senhor em todas as esferas da nossa vida. Reconheça Jesus como Senhor em todas as esferas da sua vida. Ele é Senhor da sua vida, na vida pessoal, no convívio familiar, nos relacionamentos,
nos relacionamentos, vale nos relacionamentos o que Jesus ensina. Ele é Senhor na nossa profissão, vale na nossa profissão o que Jesus ensina. Ele é Senhor das nossas escolhas, só são escolhas boas aquelas que estão correspondendo aos ensinos de Jesus. Ele é Senhor das nossas finanças, só usamos bem nossas finanças quando estão de acordo com os ensinos do Senhor Jesus. Ele é Senhor do nosso lazer, até a forma como eu me divirto, até a forma como eu desfruto minhas férias, até a forma como eu desfruto meu dia de folga, até a forma como eu me divirto com meus amigos, até nisso o Senhor Jesus é a referência principal, porque o lazer de alguém que está em Cristo tem que ser feito de acordo com os ensinos de Jesus. E por fim, só para encerrarmos, eu não quero atrapalhar a aula da EBD, já atrapalhei. É nisso que nós cremos mesmo. Jesus tem nele toda a plenitude divina. Toda a plenitude está nele. Tudo que é bom está em Jesus. Tudo que é bom está só em Jesus. É nisso que a gente crê mesmo. Porque se nós crermos de fato que tudo o que é realmente bom está em Jesus, nossa maneira de viver vai mudar radicalmente. Se nós realmente acreditamos que tudo o que é bom se concentra em Jesus, que retém toda a plenitude dada por Deus a Ele, muda tudo. E aí, a gente começa a dizer, como o apóstolo Paulo dizia, tudo posso naquele que me fortalece. Enfrento qualquer barra. Se for preciso, eu passo fome, fico desempregado. Se acontecer de ficar sem dinheiro, fico sem dinheiro. Se acontecer de enfrentar uma tragédia, eu enfrento. Porque o fato de estar em Cristo não me torna um super-homem. Não quer dizer que as coisas ruins não vão acontecer mais. O fato de estar em Cristo é que quando acontecerem as coisas ruins, eu ainda sei que porque estou nele, tudo posso naquele que me fortalece.